Nicolau Maquiavel escreveu uma das obras mais conhecidas da filosofia, O Príncipe, que foi publicada em 1513. Essa obra é polêmica até hoje e ainda se discute se seria uma sátira ou realmente um manual de como fazer política ou uma defesa da monarquia como um paliativo, um mal necessário, enquanto a república, que seria a melhor forma de governo, não se instituía ainda como a norma. Independente dessas polêmicas, o Príncipe traz várias ideias, várias teses dentro da filosofia política que são bastante interessantes e, no caso do Maquiavel, representaram uma ruptura com o pensamento político que predominava na Idade Média e na Antiguidade. Vamos falar principalmente de quatro perguntas que o Maquiavel tentou responder com seu pensamento de filosofia política. Uma dessas perguntas é se a política deve se fundar sobre princípios éticos. A outra pergunta é qual é o objetivo do governante e se, na relação com seus súditos, conselheiros, outros nobres, etc., se seria melhor ser temido, amado ou odiado enquanto governante. E quais seriam as qualidades de um bom governante. Uma das novidades que o Maquiavel traz com seu pensamento filosófico é a tese de que a política deveria ser uma área separada das outras, diferente da visão antiga, principalmente fundada em Aristóteles, de que a política era uma continuação, uma ampliação da ética. Para o Maquiavel, ética e política eram coisas completamente diferentes e que, eventualmente, algo certo, moralmente correto ou eticamente correto, não seria necessariamente bom do ponto de vista político, e vice-versa. Essa abordagem do Maquiavel, que era uma abordagem bastante realista, porque ele pegava aquilo que estava acontecendo na prática, na realidade, para pensar a política, e não só teorizava, ou pensava em utopias, mas pensava no que estava na prática, estava justamente tentando colocar a política como uma esfera autônoma, ou seja, uma esfera autonormativa, uma parte da vida humana, uma parte da vida social que deveria ter suas próprias regras, criar suas próprias regras e ser julgada com essas regras. Então a política deveria ser pensada em termos políticos e não em termos estéticos ou termos éticos, metafísicos ou qualquer outro âmbito da vida humana. Então a política seria uma esfera separada com regras próprias, com objetivos próprios. Dentro dessa autonormatividade, ou seja, de uma política que se pensa independente de outras esferas, surgiu uma ideia que normalmente aparece de uma forma mais simplista e que acabou colocando Maquiavel até como um adjetivo ruim, né, quando se diz que alguém é maquiavélico, que é aquela ideia de que o fim sempre justifica os meios. Porque o Maquiavel defendia que um objetivo maior, um objetivo político, ele justificaria, às vezes, ações do governante que não se considerariam éticas ou boas em outras perspectivas. Isso não é bem assim, porque Maquiavel dizia que o fim, às vezes ou quase sempre, justificava os meios. E não justificava sempre porque você não poderia, como governante, fazer nada que minasse o seu poder como governante. Então não era fazer qualquer coisa para atingir os seus objetivos, porque se você fizesse algo que a longo prazo te enfraquecesse como governante, não valia a pena. Mas é só uma ilustração também de como era complexo e é complexo pensar política separada de outras esferas. É o fazer político sendo julgado pelo fazer político, pelas regras da política e não por outras noções, como da ética, por exemplo. Qual deveria ser, então, o objetivo do governante e se seria melhor ser temido, amado ou odiado pelos súditos? O objetivo do governante, para o Maquiavel, é basicamente o sucesso do Estado e a sua glória como governante para continuar governando. O objetivo da política é garantir uma existência ordenada, que as pessoas possam viver suas vidas bem e que haja riqueza, haja ordem e autonomia do Estado. Para isso, na relação com os governantes, o príncipe, na visão do Maquiavel, deveria ser amado ou temido, mas nunca odiado, porque sendo amado ou temido, o governante garantiria a obediência, que é uma coisa muito importante para o governante conseguir fazer com que o Estado seja bem sucedido na visão do Maquiavel. Ser amado ainda não é melhor do que ser temido, porque para o Maquiavel o medo é bem mais poderoso nessa questão da obediência e de evitar também que aconteçam tramas
e conluios para tirar o governante do poder, porque o poder político é uma coisa que é muito desejada e sempre tem alguém de olho, né? E não ser odiado, porque o ódio justificaria tirar o governante do poder, ou estimularia as pessoas a querer ver o governante fora dali. Então o ódio é a pior coisa possível. E interessante que uma coisa que acaba corroborando a ideia de que talvez o Príncipe não seja uma obra que traga as verdadeiras ou as mais profundas ideias políticas do Maquiavel, porque volta e meia ele colocava algumas coisas que tinham mais a ver com repúblicas do que com monarquias, é uma ideia que tem no Príncipe. Maquiavel defende que o governante tem que ficar muito atento ao povo porque o seu poder vem do povo. Então é uma ideia bem republicana, né? Nem um pouco monarquista. Quais seriam as virtudes ou as qualidades que um bom governante deveria ter na visão do Maquiavel? Para o Maquiavel, havia uma confluência de fatores que esses fatores faziam um governante ser bom, ser bem sucedido. Primeiro, ele dizia que o governante deve sempre usar as leis como ferramentas, que as leis eram um bom instrumento de governo, ao mesmo tempo em que deveria aliar isso a duas qualidades que surgem também com a expressão virtude, uma qualidade própria do bom governante. E essas duas qualidades eram a ferocidade, que ele associava ao leão, e a astúcia, que ele associava à imagem da raposa. O leão e a ferocidade, porque muitas vezes o governante precisa ser incisivo, precisa mostrar força. Se a gente pensar no contexto em que Maquiavel vivia, de uma Itália desmembrada e desorganizada politicamente, com as cidades muitas vezes guerreando entre si, sem um governo comum e tal, a força muitas vezes era necessária nesses confrontos com outros, tanto com outros governantes quanto com os súditos que por acaso não obedecessem ou fossem apresentassem algum tipo de dissidência e tal. Então, a força, que tem a ver com ser temido, né, foi a questão anterior, era importante, ao mesmo tempo em que a força sozinha não garantia que o governante seria bem sucedido, porque é necessário também ser inteligente, ser esperto, e aí que vem a astúcia, ser capaz de fazer bons planos, fazer bons planejamentos e evitar traições e maquinações dos seus súditos ou da corte contra si mesmo, ficando de olhos abertos. Então, inteligência também para ter boas estratégias e pensar bem, e força quando é necessário. Isso atuando com as leis. Além disso, o governante estava também suscetível aos vieses do destino, que aqui vão aparecer com a imagem da Fortuna, que é a deusa romana do destino, que muitas vezes pode beneficiar as pessoas, mas no momento seguinte puxa o tapete e derruba. Então o bom governante tem que ficar atento e tem que se adaptar bem às situações, porque muitas vezes ele vai estar ganhando, vai estar tudo bem, vai estar prosperando, mas no momento seguinte a situação vira, então ele tem que ser capaz de resolver os problemas quando eles aparecem e manter as coisas funcionando bem quando está tudo bem. Não pensar que porque é um governante vai dar tudo certo, porque ele foi eleito por Deus, então não vai dar nada errado, mas ficar atento porque o vento muda e isso pode derrubar um governo que não ficar antenado com as mudanças. E por fim, o bom governante pode eventualmente precisar ser dissimulado. Por quê? Muitas vezes o governante vai ser julgado em termos éticos pelos cidadãos. Então, às vezes ele vai ter que tomar decisões políticas que, do ponto de vista ético, pareceriam duvidosas ou ruins. E então, o governante tem que parecer eticamente bom, ou parecer que aquela escolha que ele está fazendo é uma escolha eticamente louvável para as pessoas, porque as pessoas vão entender o que ele faz a partir desse ponto de vista, caso ele esteja fazendo algo politicamente adequado, mas que soaria para as pessoas como algo ruim ou algo antiético. Então ele tem que ser dissimulado, saber fingir que está fazendo uma coisa moralmente correta quando às vezes ele não está. Por quê? A política tem que seguir princípios políticos e não éticos na visão do Maquiavel. E aí muitas vezes uma ação correta do ponto de vista político não vai ser correta do ponto de vista ético, e aí você corre o risco de ser odiado pelos seus súditos se eles entenderem que você é uma pessoa ruim. Então você tem que fingir, como governante, quando for necessário, que está fazendo bem, quando na verdade o que você está fazendo, do ponto de vista moral, não está correto, apesar de politicamente estar adequado.